que eu tinha esquecido, né? Nós vamos trabalhar as restrições, então, ao direito de propriedade. E a gente vai abordar, então, dentro da aula de hoje, a definição, a função social da propriedade, as modalidades de intervenção na propriedade privada, né, pelo Estado, o tombamento, a desapropriação, isso a gente vai verificar tudo hoje. Né? E a propriedade, ela como o mais amplo direito, ela é vista como o mais amplo direito real, que congrega quais poderes? Usar, gozar e dispor da coisa de forma absoluta. Então, quando eu digo que eu tenho direito de propriedade, eu tenho o direito de usar, gozar e dispor daquela coisa, né, de forma absoluta, exclusiva e perpétua. Esse sentido, ele foi evoluindo, tá? No sentido, isso é um sentido individual, né, um conceito individual de propriedade. Isso foi evoluindo para um conceito mais social, né? Então, atualmente, além disso, nós temos aí um sentido social, porque existe o princípio, como eu disse, da função social da propriedade, que autoriza o Estado a impor restrições sobre essa propriedade. O propriedade, imposições de não fazer, de fazer, ou às vezes de deixar de fazer algo na propriedade dele. Essas restrições abrangem as limitações administrativas à propriedade, que a gente vai ver, a servidão administrativa. Então, vamos lá, categoria de restrições do Estado sobre a propriedade, limitações administrativas, servidão administrativa, tombamento, ocupação temporária, parcelamento do solo e a edificação ou a utilização compulsória, a desapropriação e a requisição de bens. Tá? Então, todos esses nós vamos estudar agora. Tá? O que eu quero que você anote aí, antes da gente começar a trabalhar o conceito de cada um deles? Eu quero que você anote que a desapropriação e o confisco, que são duas formas de restrição do Estado, a desapropriação e o confisco. A desapropriação a gente vai ver daqui a pouco e pode ser por N motivos. Por utilidade pública, por interesse público, ou simplesmente porque você não está cumprindo a sua função social. A gente vai ver daqui a pouco a desapropriação. E o confisco também. Então, veja bem, tanto a desapropriação como o confisco, existe uma transferência da propriedade. Você perde a sua propriedade. Então, há uma transferência da propriedade, transferência do domínio, tanto no confisco. O confisco ele é utilizado, confisco pelo Estado, em exemplos assim como uma terra sua que você está cultivando plantas psicotrópicas, está plantando maconha lá. Além de você perder a propriedade, é claro que você vai responder pelas sanções criminais, obviamente, né? E a perda da propriedade que a gente vai ver aqui, ela se dá sem pagamento de indenização nenhuma, porque você está na ilegalidade, né? Você não vai ser privilegiado por estar na ilegalidade. Então, tanto o confisco, tá? Nesses casos, quanto a desapropriação, a administração pública tira a sua propriedade, transfere para ela. Nessas outras formas de restrição, por exemplo, a requisição administrativa e a ocupação temporária. A requisição administrativa, tá? Que é essa requisição de bens que está aí na última linha da sua tela. A requisição de bens ou requisição administrativa e a ocupação temporária são duas formas de restrição, mas não existe a transferência da propriedade. O Estado não toma a sua propriedade. O que existe é a transferência da posse. O Estado, a administração pública, ela fica temporariamente, por isso ocupação temporária, ela fica temporariamente na posse da sua propriedade. Você não perde a propriedade aqui, nem na requisição administrativa, nem na ocupação temporária. Você perde a posse por um período. A gente vai estudar isso. Já a limitação administrativa, a servidão administrativa e o tombamento, não existe nem transferência de propriedade e não existe nem transferência de posse. O que há aqui é só restrições ao uso, restrições à forma que você vai usar a sua propriedade.
Então, você mantém a posse, você mantém a propriedade, só o seu uso que fica restrito a determinadas coisas, tá certo? Então, só repassando, na desapropriação e no confisco há uma transferência de propriedade, na requisição administrativa e na ocupação temporária há uma transferência temporária da posse, e na limitação administrativa, na servidão administrativa e no tombamento, existe apenas restrição ao uso. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar agora cada um desses institutos, que são todos eles considerados, então, restrições em que a administração pública impõe a sua propriedade por força de lei. Sabemos que a propriedade é um direito individual que assegura, como eu disse, ao seu titular diversos poderes. Poder de gozar, usar e dispor de forma exclusiva, absoluta e perpétua. Mas esses poderes, como eu disse, não podem ser utilizados de forma ilimitada, porque existem interesses públicos maiores, né? Então, a gente já conversou sobre isso, a gente já conversou que existe o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tudo que é de interesse maior da coletividade se sobrepõe sobre o seu interesse individual. Então, quando eu dei aquele exemplo para você, que uma estrada, a estrada que liga Linhares à Bagueira, ela foi asfaltada. Só que para fazer o asfaltamento dela, precisou entrar às margens de terrenos particulares. Quando a administração pública entra para largar essa estrada, né, em terrenos particulares, ela está colocando ali um princípio da supremacia, do interesse da coletividade. É um interesse maior da coletividade que tem uma estrada ali, tá? Para as pessoas poderem escoar suas produções, para chegar até as suas propriedades. Então, é um interesse maior. Você não pode questionar, não, eu não quero que faça um asfalto aqui, certo? Você não pode questionar. O que você pode questionar é o direito à indenização que você tem. Então, essa restrição, ela existe porque existe o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E essas restrições, a doutrina entende que elas existem porque elas estão amparadas, apoiadas no poder de polícia que a gente estudou, né? O poder de polícia é um direito individual de propriedade que sofre restrições, né? Lembra que a gente trabalhou o conceito que está lá no CTN? O poder de polícia é o poder que a administração tem de obrigar, né, você a praticar um ato ou abster-se de praticar um determinado ato por um interesse maior da coletividade. Então, a coletividade tem um interesse que tem que ser um interesse público, né, relativo à saúde, à segurança, relativo à higiene, relativo à saúde pública, a tudo que existe, né, que é colocado à disposição de todos nós, né? Bens. Então, o que acontece? A administração pública ela tem que valorar que o interesse do coletivo é maior que o particular. Então, porque existe o poder de polícia, né, que é um poder que é dado à administração de obrigar você a praticar um ato, ou abster-se de praticar em nome de um bem maior, é que ela limita ou restringe esse direito seu de propriedade. Então, como a gente viu aqui, os fundamentos, né, são aí a supremacia do interesse público ou a prática de uma ilegalidade. Então, se eu estou diante da supremacia do interesse público, eu posso desapropriar a sua terra, mas eu também posso confiscá-la, tá? Diante da prática de uma ilegalidade, como, por exemplo, a plantação de psicotrópicos ou a exploração de trabalho escravo. Se for feita uma constatação de que você, na sua propriedade, explora trabalho escravo, certo? Você pode perder a sua propriedade. Sua propriedade pode ser confiscada pela administração pública, tá? O poder de polícia, então, a gente já viu quando nós estudamos poderes da administração pública, né? Nós temos aí 3 elementos: a presença do Estado, a presença do interesse público, interesse da coletividade, e uma restrição da liberdade individual, né? Então, esses são os 3 pilares que nós já estudamos do poder de polícia, né?
A doutrina, ela não é unânime em considerar que a intervenção do Estado na propriedade tem como fundamento o poder de polícia. Mas a corrente entende que é assim, é porque existe o poder de polícia que pode haver uma restrição, tá, do uso. A corrente majoritária, ela defende que a intervenção da propriedade tem como fundamento o exercício do poder de polícia, que é a compatibilização dos interesses públicos e privados em busca de um bem-estar social. Dessa forma, o poder de polícia é um fundamento para todas as modalidades, salvo para desapropriação, já que nela o Estado retira sua propriedade, né? Ele não está simplesmente mandando você praticar ou deixar de praticar algo, né? Ele está tomando, retirando, né? Expropriando, transferindo a propriedade sua para ele. A posição minoritária, que é a corrente que entende que o poder de polícia tem fundamento apenas na limitação administrativa, não servindo como justificativa para outras modalidades, essa corrente não é a corrente que prevalece, tá bom? Dizendo que o fundamento, então, dessa restrição é apenas a limitação administrativa. Não, não é só a limitação administrativa que a gente vai ver daqui a pouco. Todas as outras formas de restrição que a gente conversou, com exceção da desapropriação, né, e do confisco, a requisição administrativa, a ocupação temporária, limitação administrativa, a servidão e o tombamento, todos eles decorrem do poder de polícia. Porque é aqui que a administração pública, ela impõe ao particular limitações de fazer ou deixar de fazer algo, tá bom? A Maria Silvia, ela está dentro da corrente majoritária e ela defende pela nova concepção de poder de polícia, que teria havido uma ampliação, de modo a abranger as obrigações de fazer e deixar de fazer, tá? Então, quando a administração pública diz para você assim, a gente vai estudar agora, limitação administrativa, quando a administração pública diz para você, nesse seu terreno, você não pode construir um prédio acima de 5 andares. Isso é uma limitação administrativa, isso decorre do poder de polícia. Ela está dizendo para você, abstenha-se de construir um prédio com mais de 5 andares. Deixe de fazer. Entende? Quando a administração pública fala, você não pode construir, tá, uma fábrica, uma indústria aqui nessa região da cidade, porque essa zona ela é estritamente residencial. Isso é uma limitação administrativa. Eu estou dizendo, você não pode fazer, deixar de fazer, abster-se de fazer. Entende? Isso decorre de quê? Do poder de polícia. A função social da propriedade, então. A Constituição Federal garante o direito de propriedade, a gente sabe disso, está lá no artigo 5º, inciso 22. Mas no próximo inciso, no 23, ela também fala, né? Mas a propriedade ela deverá cumprir a sua função social. Então, essa história que existia antes da Constituição de 88, que eu podia ter uma terra, por exemplo, improdutiva, que eu não sofreria nenhum tipo de restrição, isso não existe mais, né? A função social, ela volta a ser incluída. Então, ela não, essa ideia de que a propriedade deve cumprir a sua função social não está só nos direitos e garantias do artigo 5º, não. No artigo 170, inciso 3 da Constituição, ela dispõe lá sobre os princípios da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, né? Conforme os ditames da justiça social. Ali ela fala também na necessidade de cumprir a função social. A Constituição também fala da função social da propriedade urbana no artigo 182, parágrafo 2º, que fala: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, por exemplo, quando é que é a minha propriedade urbana, que está na cidade, né? Ela cumpre a função social quando ela estabelece o que está no plano diretor, né? E o plano diretor ele é que fica, o plano diretor é uma lei, né, gente? O plano diretor é que fica responsável por estabelecer, por exemplo, o zoneamento da cidade. Ele que vai dizer, olha, essa região aqui é uma região que vai ser uma região de indústria. Aqui vai ser só uma região
residencial, então não pode construir indústria aqui. Só aqui pode ter atividade comercial, ali não pode. Só essa região pode ser construídos edifícios, na outra região só pode ser construído casa, não pode ser construído edifício. Essa zona aqui não é permitida a circulação de veículos nela, só nessa área aqui, tá? As construções, elas têm que preservar a sua forma original, não pode ter uma outra fachada, uma outra arquitetura. Isso tudo a administração pode colocar ali limitações, né? Então, quando a propriedade urbana ela cumpre essa função que está, né, no plano diretor, que vai trazer toda essa organização dessa cidade, é que ela está cumprindo a sua função social. Isso é propriedade urbana, né? Certo? Vamos continuar aqui. Essa previsão que está na Constituição, né, ela é complementada no parágrafo 4º, certo? Então, a gente tem aqui, deixa eu só voltar, o 182, parágrafo 2º, que diz, né, que a propriedade, quando ela cumpre a sua função social, e o 182, parágrafo 4º, fala, né, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, veja bem, olha o que pode acontecer. Você tem uma propriedade urbana, tá? Você tem uma quadra no centro de Linhares, tá? E você tá lá, essa quadra cheia de mato, não tem nada construída nela, nada está sendo feito ali. A administração pública pode exigir de você, tá, que edifique, que construa lá, tá? Ou até mesmo que você promova o adequado aproveitamento, que pode ser o quê? Ela pode obrigar você a lotear, que isso a gente chama de parcelamento do solo, parcelamento compulsório. Ela pode obrigar você, então, a dividir aquela quadra em vários lotes, desmembrá-los, tá? Ela pode obrigar você a edificar, construir, tá certo? E ainda assim, se isso tudo não der jeito e você não cumprir, ela pode aumentar progressivamente no tempo o imposto, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, ela pode fazer o seguinte, obrigar você a construir, a lotear, a parcelar o solo, aumentando também o imposto. Ah, você não quer dar uma destinação social, não? Então, eu vou aumentar a sua alíquota do IPTU, o seu IPTU vai ficar mais caro. Só que se ainda assim, tá, você não cumpre, não dá a função social, depois ainda de 5 anos, você que ela está aumentando ali o seu IPTU e você não paga, você pode sofrer a desapropriação, a perda dessa sua propriedade, tá? Que é uma das formas, que é a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, que são títulos emitidos pelo governo, pela própria administração pública, que são aprovados previamente pelo Senado, com prazo de resgate até 10 anos, ou seja, você não deu cumprimento não deu cumprimento, à função social da sua propriedade, você não construiu, você não parcelou o solo, você não loteou, você não fez nada ali, então, veja bem, você vai perder a sua propriedade, e pior, você não vai receber uma indenização à vista, não. Você vai receber em títulos da dívida pública, você vai poder resgatar no prazo. Só não, vai ser parcelas anuais por ano, tá? E com uma correção ridícula, tá bom? Isso tudo para obrigar você a dar aí uma destinação à sua propriedade. Tá aparecendo aqui para mim que o sinal tá ruim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, professora. Apareceu aqui na minha tela que o sinal de internet está com má qualidade. Se cair, vocês dão um jeito de me avisar aí no WhatsApp. Ó, não obstante a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades,
ele regulamenta o quê? Ele regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, né? Estabelece que o poder público municipal pode exigir, como eu já disse, né, que você dê um uso adequado ao seu imóvel, tá? Em relação à propriedade rural, então, tudo que a gente estava falando em relação à propriedade urbana da cidade, está lá no artigo 182 e 183 da Constituição. Agora nós vamos falar em relação ao cumprimento da função social da sua propriedade rural. Isso está no artigo 186 da Constituição, que estabelece o seguinte, em relação à sua propriedade rural. A função social, ela é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, ou seja, atende ao mesmo tempo, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: o aproveitamento racional e adequado, uma utilização adequada dos recursos naturais que estão disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e também dos trabalhadores, tá? Isso tudo aqui, por exemplo, quando você, eu não sei se você se você já foi meu aluno de tributário, né? Mas se você foi meu aluno de tributário, você vai lembrar que eu falei do ITR, né, do Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural, quando você, todo ano, você tem que preencher uma informação, tá? É como se fosse um imposto de renda, mas não é um imposto de renda, tá? É uma declaração que você preenche todo ano de ITR, falando que você, quanto da sua área você está utilizando, para plantio, quanto da sua área você está utilizando para pastagem, quanto da sua área você está utilizando para de preservação de recursos naturais, o que é mata, o que é faixa, né, de Mata Atlântica. Então, você especifica nessa declaração que você faz todo ano, tá? Quanto que você está usando da sua área, qual a utilidade que você está dando daquela área sua. Tanto é que quando você, me fugiu o nome da declaração aqui, quando você faz essa declaração todo ano, né, você tem que informar isso tudo, porque o cálculo do seu imposto de ITR, ele vai ser sobre a área que você deu a destinação. Então, veja bem, quanto mais de aproveitamento a sua área tiver, mais aproveitada ela tiver, menos imposto você vai pagar, tá certo? Quanto menos utilização você tiver, mais imposto você vai pagar. Isso tudo também é para obrigar que você tenha, né, que cumprir a função social. Então, cumprindo aí a sua função social, a propriedade fica sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Conforme o artigo 184, que estabelece que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Então, em relação ao imóvel rural, a função social está delimitada pela própria Constituição, né? Zona urbana, a propriedade precisa estar adequada ao plano diretor do município, a gente já viu, né? E quando eu estiver tratando de um imóvel na zona rural, deve haver uma correta utilização econômica da terra, atendendo ao bem-estar da sociedade, tá? Da coletividade. Então, quando a gente fala de função social, nós estamos nos referindo ao dever que a propriedade tem de beneficiar também o coletivo, direta ou indiretamente, seja na zona rural, através da produtividade da terra, fazendo aquela terra ser produtiva, né? Seja na zona urbana, evitando-se especulações imobiliárias. Tá? Bom, então só para revisar aqui. A função social da propriedade, o fundamento está na Constituição, artigo 5º, inciso 23. Na propriedade urbana, então, se eu não cumpro a função social, pode haver
uma obrigatoriedade de edificar ou parcelar o solo compulsoriamente, também a possibilidade de incidência de IPTU progressivo no tempo, aumento do IPTU, da alíquota do IPTU no tempo, e a última possibilidade ainda, quando nada der certo, é desapropriar a sua área urbana. Com relação à propriedade rural, ela cumpre a função social quando ela atende aquelas exigências que a gente viu no artigo 186, e as sanções pelo não cumprimento da função social é a desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Com exceção da pequena e média propriedade rural e da propriedade produtiva, que essa não pode ser objeto de desapropriação. Apropriação, como é um assunto muito grande, a gente vai tratar de desapropriação depois do intervalo. A gente vai tratar de todas as formas de restrição agora, e depois do intervalo a gente vai trabalhar só desapropriação, tá? Bom, continuemos então. As restrições, então, são as limitações administrativas, a servidão administrativa, o tombamento, a ocupação temporária, o parcelamento, edificação, utilização compulsória do solo, a desapropriação e a requisição de bens. Todos esses aqui são modalidades de restrições do Estado sobre a propriedade privada. Vamos ver agora, então, características de cada uma dessas, tá? Dessas restrições. A primeira dela é o que a gente chama de limitações administrativas. Elas têm um caráter absoluto, tá? Do direito de propriedade. Elas impõem obrigações gerais a todos os proprietários de forma indeterminada, que vale para mim, vale para você, vale para todos nós. E impõem a todos os proprietários as obrigações de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa naquela propriedade e não vai gerar um direito à indenização. Então, vai ser uma restrição ao meu direito de uso, né? E eu vou ter que obedecer, né? Porque existe uma lei determinando, e não vou ter direito à indenização por isso. Segundo Marçal Justem Filho, um conceito seria: limitação administrativa à propriedade consiste na restrição às faculdades de usar e fruir o bem móvel, que dá configuração ao direito de propriedade mediante um ato administrativo unilateral e de cunho geral. Assim, podemos destacar algumas características das limitações administrativas. Primeiro, que elas são obrigações gerais, tá? É para todo mundo e para todos os proprietários de forma indeterminada. As obrigações, como eu disse, são de não fazer ou deixar de fazer, não gera direito à indenização, porque eu não estou fruindo, usando totalmente a minha, estou tendo restrições, não é por isso que eu vou receber indenização. E é um ato administrativo de cunho geral, que atende à limitação, pode referir-se à segurança, à saúde, à salubridade, à estética, à defesa nacional ou qualquer outro fim. Então, por exemplo, nos códigos de obras e edificações dos municípios, né, existe como proibição lá que você edifique determinado prédio, né? Então, você tem a edificação a certa distância da rua, você tem que dar um recuo, você tem que edificar a tantos metros da rua. Restrição em relação à altura dos edifícios, né? Então, determinada zona daquela cidade, os prédios não podem ter aí mais de tantos andares. Existe também uma necessidade de recuo de 2 ou 3 metros entre a construção de um prédio e de outro. Tá? Às vezes, até por motivo de estética, o município pode proibir em determinados locais da cidade a colocação de outdoor, tá? Ou a colocação de propagandas em prédios. Isso é muito comum você ver em grandes centros, aquelas propagandas gigantes naqueles prédios, né? Do primeiro ao último andar, propaganda da Vivo, assim, de fora a fora. Pode ser que o município proíba, até por questões de estética, tá? Então, isso tudo é uma limitação. Saindo, então, da limitação, a gente tem um outro instituto que também é uma restrição, que se chama ocupação temporária. Vamos lá. Eu quero te chamar a atenção, porque a ocupação temporária, ela é muito parecida
com a requisição administrativa. Então, eu vou te chamar a atenção, a diferença de um para o outro, que é para você não fazer confusão, tá bom? Porque o examinador das provas de concurso adora colocar aí a diferença de ocupação temporária e requisição administrativa, porque elas são muito parecidas, tá? Segundo Maria Silvia Zanello de Pietro, a ocupação temporária é a forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, então é algo temporário, gratuito ou remunerado, de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Um exemplo dessa ocupação temporária, tá, está aí nas limitações que estão previstas na Lei das Desapropriações, sendo o Instituto Complementar à Desapropriação. O artigo 36, ele fala: a ocupação temporária que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados vizinhos a obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução quando exigido. Normalmente, quando acontece essa intervenção na propriedade, né, que a gente já viu que não é uma transferência de propriedade, é só uma posse. A administração pública ela vai ter uma posse temporária, tá? Ela ocorre quando está diante de um terreno que não é edificado, então só pode haver ocupação temporária, tá? Se o terreno não estiver, o seu terreno não estiver nenhuma construção sobre ele, porque se tiver alguma construção sobre ele, aí não pode ser ocupação temporária, certo? É utilizado para realização de obras públicas, por exemplo, a administração pública está construindo aqui no terreno dela. O seu terreno é um terreno vizinho, que não tem construção nenhuma, é um terreno vazio, tá? Sem construção nenhuma edificação. E aí a administração pública precisa colocar ali o almoxarifado, precisa estacionar os veículos, que ela não tem onde estacionar, precisa colocar os contêineres, fazer os escritórios, ela não tem como colocar isso dentro do terreno que ela está construindo. Então, ela vai pegar o seu terreno, que é um terreno vizinho, tá? Que não tem nada construído em cima dele, você não construiu nada nele, e vai utilizar, vai ocupar temporariamente o seu terreno para colocar tudo isso que eu te falei. É necessário, então, para aquela obra, que ele utilize e coloque ali o maquinário, os equipamentos, os almoxarifados, tudo no seu terreno. Isso vai ser um período que ele vai utilizar, tá certo? Há aí uma obrigatoriedade de indenizar você por conta dessa ocupação temporária que a administração pública está tendo. Então, às vezes, ela usa para depósito de materiais durante a realização de determinado serviço ou obra, porque, às vezes, o deslocamento fica caro para a administração pública, né? E aí ela precisa deixar o maquinário ali para não ter que ficar transportando ele todo dia. Então, ela pega, ocupa temporariamente, enquanto aquela obra dela ainda estiver lá sendo realizada, ocupa o seu terreno. As características para a ocupação provisória, que você não pode esquecer, é que tem que haver uma realização de obra pública, há uma necessidade de ocupação, porque ela precisa de ocupar, não tem outra forma, e não existe edificação, você não construiu nada, seu terreno é vazio, e ela necessariamente tem que te indenizar. E outra coisa, pode ser que haja necessidade de prestação de caução prévia, que ela tem que depositar um dinheiro para garantir que ela vai te indenizar depois, tá? Mas na nossa legislação brasileira, não existe só isso como forma de ocupação provisória, não. Existem outras formas de ocupação provisória, por exemplo, a que dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos, que estabelece lá que você tem que permitir as escavações e as pesquisas em terrenos de propriedade privada. Então, foi descoberto um sítio arqueológico na sua propriedade. Ai, minha Nossa Senhora, tem lá um sítio arqueológico. Você tem que permitir que a administração pública ocupe provisoriamente, faça os estudos e os levantamentos arqueológicos ali daquela área. Monumentos históricos que tem lá, que ela vai fazer o levantamento, certo? Outra forma de ocupação temporária, que a gente também já conversou nas nossas aulas anteriores, tá? Em relação
tá? A hipótese de apuração administrativa de faltas contratuais. Lembra que a gente conversou que nos contratos de concessão de obra pública, por exemplo, de serviço público, se a administração pública ela verifica que tem alguma irregularidade no cumprimento do contrato, ela pode colocar lá um fiscal, lembra? Que ele pode estar lá fiscalizando, apurando administrativamente se existe alguma falta contratual. Então, isso também é uma forma de ocupação, tá? E a administração pode ocupar as instalações e a utilização de todos os bens, tá? Com base na continuidade dos serviços públicos. Que a gente falou, a sua empresa que estava fazendo uma obra pública e você vai e abandona a obra. A administração pública pode ocupar lá, né, o seu bem imóvel, os seus bens imóveis e utilizar até mesmo os seus funcionários para dar continuidade nos serviços públicos. Isso é uma forma de ocupação provisória. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 25, prevê a ocupação temporária no caso de iminente perigo público, assegurando ao proprietário indenização anterior. Mas é isso aí, eu vou conversar com você, que isso tem característica de requisição administrativa, que é o que eu vou falar agora. Então, a ocupação provisória, você já entendeu. Agora a gente vai falar exatamente da requisição administrativa, que é super parecido com a ocupação provisória, mas a grande diferença você vai perceber agora que tem a ver, tá, com situações de perigo ou hipótese de iminente perigo público. Então, a requisição administrativa ela se assemelha com a ocupação temporária e às vezes ela até se assemelha com a desapropriação, mas são institutos completamente diferentes, tá? É a intervenção do Estado no domínio econômico como uma forma de limitar a propriedade, incidindo sobre bens móveis e imóveis, que se justifica tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. A Maria Silvia, ela conceitua a requisição como um ato administrativo, unilateral, autoexecutório e oneroso, consistente na utilização de bens ou serviços particulares pela administração para atender às necessidades coletivas em tempo de guerra ou em caso de perigo público. Esse meio de intervenção, gente, diferente da ocupação provisória, aqui traz uma transferência também da posse. A ocupação provisória houve uma transferência da posse provisória, temporária, a requisição também. Temporariamente, a administração pública vai ficar na posse do seu imóvel. Só que a grande sacada em relação à ocupação provisória é que na ocupação provisória a administração não está ocupando porque tem perigo, porque tem iminente perigo, porque houve uma calamidade pública, porque está tendo uma guerra, nada disso. Tá? Aqui na requisição administrativa, a administração pública ela transfere, ela fica na posse compulsoriamente do seu bem em hipóteses de perigo. Por exemplo, o artigo 5º fala, 5º inciso 25 da Constituição, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. Tá? Aqui trata-se de um meio de intervenção na propriedade, tá? Que se dá porque existe uma proximidade ou a perspectiva de algum perigo público, não sendo necessário essa caracterização. Aconteceu efetivamente esse perigo? Não, mas tinha todos os indícios de que ele ia acontecer, então está valendo a requisição administrativa. Por exemplo, isso pode acontecer nos casos aí em que existe a necessidade de ocupar porque houve um furacão, houve uma calamidade pública, houve uma grande enchente e a administração pública precisou tirar toda aquela população, por exemplo. Houve uma enchente no Rio Doce, certo? E aquela população ribeirinha toda ficou desabrigada. Aí precisa pegar e levar esse povo para algum lugar. Não tem como levar para nenhuma propriedade pública. Então vai pegar uma propriedade particular sua, tá? Que atenda às necessidades e vai colocar esse pessoal todo lá provisoriamente, tá? Até essa enchente passar, ou até esse furacão, se for um caso assim de furacão, por exemplo, passar, ou até um grande incêndio que tomou grandes proporções e aí precisa tirar todo mundo de lá, precisa levar para algum lugar, tá? Ou às vezes a administração pública precisa efetuar
algum reparo numa ponte que está prestes a cair. Aquela população que mora do lado de lá está toda isolada, né? E aí tem que tirar aquele pessoal de lá, porque a ponte está caindo, a única via de acesso é aquela, não tem outra via de acesso. Se não tirar aquele pessoal de lá, aquele pessoal vai ficar ilhado, vai ficar sem ter condições de acesso, né? Então, a requisição administrativa, embora ela tenha algumas características iguais da ocupação provisória, ela é um ato unilateral da administração pública, ela é compulsória, ela é obrigatória, você não pode dizer que não permite, tá certo? Há também essa transferência, como eu disse, da posse, né? A diferença é que na ocupação provisória não há uma situação de perigo, de risco, e na requisição administrativa tá. Existe um iminente perigo, um risco de perigo público, tá certo? Existe uma proximidade, uma perspectiva, mas necessariamente aquele perigo tem que acontecer. Olha, o sistema de meteorologia informou que vai ter uma chuva que vai vir agora, um ciclone extratropical que vai vir, que vai devastar aquela região toda. O sistema avisou. A administração pública viu que a situação é grave, tirou aquele povo correndo daquela região e colocou na sua propriedade privada, para assegurar a segurança daquelas pessoas, daquela população, né? Mas aí verificou-se que o ciclone não chegou. Tudo bem. Isso não basta que, não é necessário que tenha ocorrido aquele risco que se previa. Basta que exista uma suspeita, uma proximidade, uma perspectiva de que aquilo vai acontecer. Então, lembre, requisição administrativa tem a ver com perigo público, ocupação provisória não. Ocupação provisória, você lembra, ó de ocupação, ó de obra pública, tá bom? Isso você não vai esquecer. E a gente tem um outro instituto agora. Então, a gente viu a ocupação provisória, vimos a requisição administrativa, e agora a gente vai conversar sobre a servidão administrativa, que também é um meio de intervenção na propriedade, que traz restrições ao uso. Não há na servidão administrativa uma transferência de posse, não. Eu continuo na posse do meu bem. A administração pública não vai tirar a posse de mim. O que ela vai fazer? Ela vai trazer algumas restrições ao uso daquele meu bem. Eu adoro dar exemplos de coisas que aconteceram comigo, que eu vivi, né? Então, assim, por quê? Porque eu posso dizer na prática, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como foi que aquilo aconteceu. Então, eu sofri, na minha propriedade rural, 2 servidões administrativas. Veja bem, a minha propriedade rural, ela está localizada muito próximo a Cacimbas, ao TGC, Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, certo? E Cacimbas, ela produz o quê? Gás natural. Então, aquele gás natural que sai de Cacimbas, ele vem por baixo, através de uma tubulação cortando todas as propriedades rurais ali, atravessa o mar e chega aqui em Vitória, na Mata da Praia e outros bairros da Grande Vitória, para trazer o gás natural que é usado nos prédios. Eu já morei em prédio, olha que coisa, né? Eu já morei em prédio que foi abastecido pelo gás natural da Petrobras, que veio lá de Cacimbas. Olha que coisa interessante. Então, veja bem, quando aquela tubulação, para ela chegar aqui, ela teve que necessariamente passar dentro de propriedades privadas. Eu não pude impedir essa servidão administrativa. O que eu pude questionar era a indenização. Por quê? Porque eles abriram uma faixa de terra na minha propriedade, cavaram para passar a tubulação. Eles arrancaram o meu capim, eles arrancaram a minha cerca e isso, eles restringiram o meu uso daquela faixa larga de terra onde está passando a tubulação embaixo. Eu não posso plantar culturas que tenham plantas que têm raízes profundas, eu não posso passar com o trator, eu não posso botar o gado para pisotear ali em cima, eu não posso construir ali em cima. Repare, eu fiquei limitada àquela faixa de área de terra que foi arrancado o meu capim, foi passada a tubulação, eles tiveram que me indenizar. Indenizar pelo capim que eles tiraram, me indenizar pela cerca que eles arrancaram, me indenizar porque eu não posso usar aquela faixa. Meu gado não pode passar lá, eu não posso plantar lá, meu trator não pode passar lá para arar, não pode nada. Entende?
Então, não houve. A posse continua minha propriedade está ali. Eu só não posso, eu fico com algumas restrições ao uso. E por isso eu fui indenizada. Esse foi um caso de servidão administrativa que eu sofri. Mas eu sofri outra servidão administrativa, que foi a passagem da rede elétrica. Eu sou vizinha, então, de um lado eu tenho o TGC, Cacimbo, e do outro lado eu tenho vizinho mesmo de cerca, a termoelétrica, né? E a termoelétrica tem as redes de energia elétrica, né? Que são aquelas, eu esqueci o nome agora que se dá, aquelas construções, né, de ferro altas, que são as redes, né, de energia elétrica, de transmissão. Eu tenho um monte daquelas torres de transmissão, eu tenho um monte daquelas torres dentro da minha propriedade. E aí, onde elas estão colocadas, tem uma sapata, uma base de cimento, e que eu também perdi pasto, que meu gado não pode passar por baixo, que eu não posso plantar ali. Então, aquela área onde foi colocada aquelas redes de transmissão ali, aquelas torres, eu também não posso usar ali. Eu sofri uma restrição ao uso. Então, tem uma demarcação na área de tantos metros que eu não posso usar. Não posso plantar, não posso passar trator, não posso botar gado ali, não posso fazer nada ali. Plantação com raízes profundas, não posso, né? De raízes permanentes, não posso plantar, se eu quiser ali, só a sua horta, né? Então, presta atenção, eu fiquei com o meu uso restrito, então eu não perdi a posse. Por isso eu tenho que ser indenizada. Aí você pode virar para mim e falar assim, você pode impedir uma servidão administrativa? Eu não posso impedir, mas veja bem, eu consegui na esfera administrativa, através de uma briga, vamos dizer assim, né? Várias e várias reuniões e conversas, que aquelas torres não passassem em determinados lugares da minha propriedade. Por exemplo, tinha uma que ficava muito colada na frente da minha casa. Então eu conversei, olha, tem como vocês alterarem esse projeto, chegar essa torre mais para lá, mais para cá? Por quê? Porque aqui você está me criando, está colocando até em risco a minha propriedade, porque se estourar um negócio desse aí, minha casa era de madeira, vai pegar fogo, né? Então, assim, um cabo desse que cair em cima da minha casa, eu tô ferrada. Então, assim, eu quero que vocês adequem o projeto, afastem isso aqui. E outra coisa, essa indenização que vocês estão pagando tá muito pouco. O valor da terra nua é tantos reais, o alqueire, o hectare. Então, vocês estão me pagando muito abaixo do valor que a minha terra vale. Então, assim, eu não pude impedir a servidão administrativa, mas eu pude questionar essas coisas na esfera administrativa. Eu poderia até questionar na esfera judicial também. Não foi necessário. Mas entende, eu não perdi a minha propriedade nem a minha posse. Eu estou na posse. Diferente da requisição administrativa e da ocupação temporária, o que eu perco a minha posse aqui, não, eu estou na posse do bem. Algumas restrições de uso eu sofri. Entende? Então, eu tenho 2 exemplos aí de servidão administrativa. Tá? Para Maria Silvia de Pietro, é um direito real de gozo de natureza pública instituído sobre o imóvel de propriedade alheia. A administração pública está gozando lá daquela faixa minha lá, tá? Que pode ser por uma entidade pública ou por seus delegados, né? Pode ser pela administração pública direta, indireta, e até mesmo por um concessionário ou um permissionário de serviço público, tá? Em favor de um serviço público ou de um bem afetado à utilidade pública. Então, nós temos aí características para definir um direito real de gozo, a administração pública está, né, efetivamente tendo um direito real ali de gozo sobre aquela faixa minha, aquela propriedade. A natureza é pública, o imóvel é meu, de propriedade alheia. É necessário ali um serviço público ou um bem afetado a uma utilidade pública, é claro que é uma utilidade pública, né? A energia elétrica, um gasoduto, nesses exemplos que eu te dei. O titular do direito é o poder público, ou seus delegados, ali no caso era Petrobras, né? É uma finalidade pública e existia uma prévia autorização legal para ela fazer isso. Tá? Vários tipos de servidão administrativa, tá? A gente vai ver isso aqui. Consiste no dever de suportar, repare, eu tive que suportar, né? Um dever de não fazer, de não plantar ali, né? Que recai sobre o imóvel. Podemos entender que, diferente do controle administrativo, que apenas prevê limitações e restrições ao domínio,
A servidão também traz ao particular o dever de suportar, ou seja, além de não fazer algo em sua propriedade, ele deve suportar que, ao exemplo aí, passagem de cabos de energia elétrica, passagem de gasoduto, né? Eu tenho que suportar, além de eu não poder construir, não poder plantar, não poder botar gado, eu ainda tenho que suportar a passagem, né, daquele gasoduto, daquela tubulação e daqueles cabos de energia lá. A doutrina também se divide quanto à produção da servidão administrativa. Para Di Pietro, ela entende que a servidão é produzida por um ato direto da lei. Então, se existe uma servidão administrativa, é porque existe uma lei dizendo que ela pode ser instituída. Tá? Já o Marçal Justin Filho, ele entende que a servidão é produzida por um ato administrativo unilateral. É um ato administrativo praticado pela própria administração pública, apesar de depender de uma lei anterior à prática desse ato pelo poder público. Tá? Nós vamos adotar o posicionamento da Maria Silvia aí, que decorre de lei, tá bom? Que a servidão é produzida por um efeito direto de lei, que é a corrente majoritária. Então, existe uma servidão porque existe uma lei que permite, né, que ela seja instituída. Então, nós temos aí as formas de constituição. Como que uma servidão pode se dar? Ela pode se dar por um acordo, uma prévia declaração de utilidade pública, que foi o que aconteceu no meu caso. Tá? A administração pública declarou, né, que era de utilidade pública a passagem de um gasoduto ali. E aí eu, por acordo, concordei. E aí, se eu, por acordo, concordo, tá tudo certo. Não precisa... e se eu, por acordo, né, firmo, assino ali, tá tudo certo. É só levar a registro no cartório de registro de imóvel, na margem do imóvel. Vou explicar isso. Ou vai se dar por forma de sentença judicial? Olha, não teve acordo, não. Eu e a administração pública, a gente não concordou em relação a valores, a gente não concordou onde ia passar, e eu resolvi me insurgir contra isso na justiça e partir para a briga na justiça. Aí, nesse caso, eu tenho uma determinação por sentença judicial. Então, e aí o juiz disse o seguinte, não, você vai ter que aceitar que passe, ponto, e acabou. Então, por sentença judicial, ou quando é adquirida por uso capião também, porque a administração pública pode adquirir por uso capião, né? O contrário que não pode. Ou por decorrência de lei, como eu já disse, houve uma lei dizendo que aquela servidão vai ser instituída naquele local. Então, pode se dar dessas três formas, por acordo, por sentença judicial, por uma lei. Quando a servidão decorrer diretamente de lei, foi uma lei, foi publicada dizendo que sobre aquela área minha vai ser instituída uma servidão administrativa de passagem, a passagem do gasoduto. Não é necessário levar isso a registro no cartório de imóveis, porque a lei já se dá publicidade à lei, né? Então, a lei ela entra em vigor e é dada publicidade ali quando ela é publicada, né? Então, não precisa levar isso a registro de imóveis. Quando essa servidão se dá ou por um acordo, foi o meu caso, ou por uma sentença judicial, aí tem que levar registro no cartório de registro de imóveis. O seu bem, ele não está lá, o seu imóvel não está registrado, a escritura não está registrada lá no cartório, no RGI, no cartório de registro de imóveis. Então, tem lá a escritura da sua propriedade, tem número de matrícula. Naquela matrícula sua, do registro do seu imóvel, vai vir lá embaixo. Servidão administrativa instituída em favor da Petrobras, de uma área localizada a tantos metros, assim, nessa propriedade. Ou seja, houve uma averbação, uma observação ali no registro da sua terra de que existe uma servidão administrativa. Então, se eu vender aquela terra para uma outra pessoa, a outra pessoa vai saber e vai ter que aceitar essa servidão administrativa. Entende? Então, quando eu vendi a minha terra, a pessoa que comprou, quando ela vai me pedir o documento da minha terra. Lá na hora que ela vê o documento da minha terra, o registro da minha terra, ela vai ver que existe uma servidão administrativa. Ela é obrigada a aceitar aquela servidão. Então, ela não compra. Se ela não quer, ela não compra, então. Porque aquela servidão vai ser obrigatória. Ela está averbada à margem do registro da minha terra, da minha área. Então, quando for por decisão judicial ou for por acordo, esse registro tem que ser feito, né, no documento de propriedade minha, da minha terra. Tá?
A indenização, se a servidão suceder em decorrência de lei, não será cabível, uma vez que se trata de sacrifício imposto a toda uma coletividade, que se encontra na mesma situação. Mas aí também não vai ser só na minha propriedade, vai ser na propriedade de todo mundo. Agora, se for por acordo por sentença, aí vai ter que me indenizar, porque eu estou sofrendo prejuízo em prol da coletividade. Se eu estou sofrendo, tendo que sacrificar em prol da coletividade, eu tenho que ser indenizada. Professora, aí Oi. no caso, a administração pública vai ter que pagar mensalmente ou ela pode pagar uma única vez? Não, não é mensalmente, não. A indenização ela é feita prévia e justa, né? Que a gente fala. Então, ela me paga antes de passar o gasoduto, me paga antes de colocar as redes de transmissão. É uma parcela única, a indenização é parcela única. Tá? Eu recebi primeiro para depois o gasoduto passar. Eu recebi primeiro para depois a rede elétrica passar. Tá certo? Bom, e o parcelamento, edificação, utilização compulsória? Bom, esse é um outro instituto. A gente já falou muito dele. São atos administrativos unilaterais de competência do município que impõem, então, quem tem competência para obrigar você a parcelar, lotear seu terreno, construir ou utilizar ele, é o município. Então, são atos administrativos unilaterais de competência do município, né, que impõem uma alteração compulsória na configuração do uso e na fruição do imóvel privado, urbano, para adequá-lo à sua função social nos termos do quê? Do plano diretor urbano, que a gente já conversou, que é o plano diretor da cidade, né? O parcelamento eu já te expliquei, é o desmembramento do imóvel. Eu tenho uma quadra, a administração pública diz, não, você vai ter que lotear isso e vender esses lotes ou construir nesses lotes. Você não vai poder ficar com essa quadra aqui parada aqui no meio da cidade, não. Tá? Isso é o parcelamento, é o desmembramento em dimensões menores, em lotes menores de grandes áreas urbanas. Uma quadra gigantesca. Né? Não, você vai ter que desmembrar e se lotear isso. A edificação compulsória é a determinação de uso de imóveis para edificar. Tá? Você é obrigado a construir lá. Você tem um lote. Tá? Você tem um lote pequeno. Você quer fazer um lava-jato? Não tem problema. Você está construindo ali um lava-jato, você está edificando. Se ela está mandando você edificar, não é que você construir uma casa ou um prédio, não. Você pode, por exemplo, fazer um estacionamento, tá certo? E aí você não vai dar função social? Eu tenho um lote vazio no centro de Linhares, na esquina, numa esquina, perto de um supermercado, um exemplo. E aí, a administração pública fala assim, você é obrigado a cumprir a função social, faça alguma coisa lá. Simples, eu vou transformar aquilo num estacionamento. Você me paga aí R$2 a hora. Eu organizo tudo, faço um estacionamento. Eu estou dando função social à minha propriedade? Claro que estou. Eu precisei erguer um prédio lá? Não. Né? A utilização compulsória determina a utilização de um imóvel edificado. A utilização compulsória é o seguinte, já existe um imóvel lá, construído, mas ninguém está usando, ele está abandonado, ele está ficando lá, tá jogado e está entrando bandido, está entrando usuário de droga, está todo mundo utilizando. Ele tem, em frente à minha casa em Linhares, meu prédio em Linhares, tem uma casa antiga, muito antiga, abandonada, matagal para todo lado, que o usuário de droga usa droga ali dentro. Eles dizem que já houve até estupro ali, e outras coisas lá, já foi achado até cadáver lá na frente. Então, pensa, o proprietário daquele imóvel, ele tem que utilizar aquilo. Não adianta ter uma casa, tem uma casa abandonada, né? Uma casa abandonada, caindo os pedaços lá, cheio de mato para todo lado, sem porta, sem janela, né? Isso é um perigo, você está colocando em risco aqui a nossa segurança e a saúde pública também, porque pode ter foco de bicho lá, né? Certo? Tombamento, vou terminar o tombamento aqui para a gente ir para o intervalo, porque depois do intervalo eu quero trabalhar só desapropriação com vocês. O tombamento, ele está previsto na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 216, que fala: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. Então, qual é uma das formas que a administração pública tem para proteger um patrimônio cultural? Uma das formas de protegê-lo é através do tombamento. O que é patrimônio cultural está no artigo 216 da Constituição. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência e identidade, a memória, a ação de diferentes grupos formadores da sociedade. As formas de expressão, então você tem aqui o Congo, as bandas de Congo, você tem aqui as danças lá do candomblé, né? Você tem aí as formas de... Você tem o folclore brasileiro, você tem o frevo, você tem... Tudo isso é forma de expressão, forma de criar, fazer e viver. Tem também as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Tem as obras, os objetos e os documentos e as edificações e demais espaços destinados à manifestação artísticos culturais. Você tem aí os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico. Você tem aí, lá em Minas Gerais, tem uma gruta linda, que tem uma como é que fala? Uma preguiça gigantesca. Eu entrei, fui conhecer. Uma preguiça gigantesca, empalhada, mas gigantesca, assim, de não sei quantos metros dela. É da época pré-histórica, ela foi empalhada, porque foram achados ossos, né? Ela foi empalhada lá. Essa gruta, esse local, ele foi tombado. Você tem aí o Pelourinho, você tem aí o Cristo Redentor, tudo isso aí é patrimônio cultural. Você tem os sítios arqueológicos, onde já foram achados escritos, né? E objetos, tudo é patrimônio. O tombamento, ao contrário da desapropriação, é uma restrição parcial. Aqui você não perde a propriedade. Mantém também a posse continua sendo sua, mas você tem uma restrição parcial aí, que permite ao particular o exercício dos direitos inerentes ao domínio. Mas não dá, em regra, direito à indenização, não. Que poderá ocorrer se o proprietário deles mostrar que sofreu prejuízo. No tombamento, a regra é que não há indenização. Só vai ter indenização se o proprietário mostrar que aquele tombamento trouxe algum prejuízo a ele. Tombamento é um procedimento administrativo cheio de atos, tá? Que termina lá com o registro daquela propriedade, daquele bem no livro tombo. Podemos definir, então, tombamento como um procedimento administrativo pelo qual o Estado impõe restrições parciais aos bens particulares, cuja conservação seja de interesse público, objetivando que a proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, nacional, estadual, municipal. Tá? Esse procedimento, ele atinge bens de qualquer natureza, bens móveis, bens imóveis, materiais e imateriais, públicos ou privados. Então, eu posso ter um tombamento pela União de um imóvel do Estado, de um imóvel do município. O tombamento não incide só sobre bens de particulares, não. Ele também incide sobre bens públicos, porque pode ser que um bem, um imóvel do município, seja de interesse de proteção pelo Estado do Espírito Santo, certo? Então, pode ser tombado um imóvel público também, tá certo? O decreto 25 de 37, bem antigo, né? Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico artístico, determinando que constitui patrimônio histórico e artístico um conjunto de bens, como eu já disse para vocês. Então, além disso, nós temos aí os monumentos naturais, os sítios e as paisagens, né? E esse decreto também exclui do patrimônio histórico e artístico as obras de origem estrangeira. Olha só. A obra estrangeira, ela vem para o Brasil porque ela pertence a uma representação diplomática ou consular, ela não pode ser tombada. Se ela adorna, se ela enfeita um veículo de uma empresa estrangeira, que está, né, a serviço, está trabalhando aqui no país, também não pode ser tombado. Também não pode ser tombado casas de comércio, tá? E objetos históricos e artísticos. Olha, eu tenho um antiquário, eu compro e vendo peças antigas, não pode tombar o meu comércio, né? Aqueles bens que são trazidos de exposições comemorativas. O Museu do Louvre
vai trazer peças para serem expostas no país para comemorar não sei quantos anos de museu. Lógico que não pode ser tombado. As que sejam importadas por empresas estrangeiras para adorno, para enfeite nos seus estabelecimentos. Olha, ela tá importando para ela decorar o estabelecimento dela. Nada disso pode ser tombado, tá bom? Ele pode se dar de ofício, pode se dar de forma voluntária, tá certo? Ele pode ser compulsório, ele pode ser provisório ou definitivo, geral ou individual. O tombamento que incide sobre bens públicos, ele será de ofício, tá? Então, tá tombando um bem que já é bem público, é simplesmente notificar a entidade a qual ele pertence. Então, se a União está tombando um imóvel que é do município de Linhares, ela vai simplesmente encaminhar um ofício notificando que ela está tombando aquele bem, para começar a surtir os efeitos. Dentro de um bem particular, aí tem problema, porque ele pode ser voluntário ou compulsório, né? Voluntário quando o proprietário solicita o tombamento ou aceita ele. Aí, ou eu solicito, ou eu concordo que seja feito por escrito, né? Mediante a notificação recebida para inscrição no livro tombo. Então, o proprietário vai ser notificado, vai assinar dizendo que concorda, e aquele documento vai ser inscrito, né? Aquele documento vai ser inscrito no livro tombo, é um livro de registro de bens tombados. O compulsório é quando eu não concordo. A administração pública quer tombar um bem meu, eu não concordo, é contra a minha própria vontade, e aí vai ter feito todo um procedimento que é mais demorado, né? E também vai ser levado ao registro no livro tombo. O que significa tombamento provisório ou definitivo? Na verdade, tombamento é um procedimento com várias etapas. Quando ele não está concluído ainda, tá, nas primeiras etapas, aquela primeira etapa de notificar o proprietário, por exemplo, é provisório. Ainda não houve, definitivamente aquele bem não está tombado ainda. E ele é definitivamente tombado, tá? Quando aquela etapa já foi concluída e aquele tombamento, aquele documento já está inscrito ali no livro tombo, tá? Então, no início, quando há só a simples notificação, ainda é provisório. E quando há um registro no livro tombo, já há a finalização do procedimento. A última fase do procedimento de tombamento é o registro no livro tombo, tá? E aí ele vai se tornar definitivo. Ele pode ser geral ou individual. Se um bem é só meu, né? Ele é individual. Se ele se refere aí a todos que estão situados num bairro ou numa cidade, é um tombamento geral. Como, por exemplo, aconteceu com o Pelourinho. Aquelas casas ali do Pelourinho tinham vários proprietários diferentes. O Pelourinho ali é um centro histórico que foi tombado, né? Então, ali tinham vários proprietários de imóveis, né? Cada imóvel tinha um proprietário diferente, mas ele foi um tombamento geral, tá? Os efeitos do tombamento, tá? A restrição parcial. Lembre, eu não estou transferindo a propriedade, nem transferindo a posse. Eu estou tendo uma restrição parcial. Por quê? Eu não posso fazer qualquer reforma sem pedir autorização ao poder público. Eu não posso mudar a fachada. Eu não posso colocar uma cor de tinta diferente. Eu não posso instalar um ar-condicionado. Eu não posso colocar uma varanda. Toda reforma tem que ser precedida de autorização do poder público que tombou e tem que ser feito dentro dos mesmos moldes em que está mantendo as características daquele lugar. Tá certo? Por isso que existe aí uma restrição parcial, tá? Entre os efeitos do tombamento destacam-se os efeitos sobre a alienação, o deslocamento, as transformações quanto aos imóveis vizinhos e a conservação e a fiscalização. Até o seu vizinho, se uma reforma no terreno dele causar impacto no bem tombado, isso não pode ser feito sem autorização do poder público. Ele resolveu mexer, o vizinho resolveu mexer naquela casa, né? E a parede do vizinho está agarrada, é parte do muro que faz divisa com o bem tombado, né? Pode ter algum impacto lá, uma trinca, um rachamento, alguma coisa que vai, desculpa, uma rachadura, né? Que vai impactar naquele bem tombado, tá?
nesse caso tem que ser comunicado à administração pública, tem que ser, até o vizinho sofre, né? Não sofre diretamente, mas ainda assim ele tem que ter determinados cuidados ali com conservação, tá? E aí aquele bem ele vai ser sempre fiscalizado pela administração pública. Bom, se você não tiver nenhuma dúvida até aqui, eu vou fazer um intervalo, certo? E depois do intervalo a gente vai trabalhar só desapropriação. Tudo bem? Então vamos para o intervalo, 15 minutinhos, e a gente volta depois só com desapropriação.